Bom, esse vídeo vai ser diferente de tudo que você já viu por aqui. Há mais de 2 anos eu produzo conteúdo para a área de gestão, para profissionais da área da beleza, falo sobre gestão, falo sobre autoconhecimento, mas hoje esse vídeo é para contar uma história, é para fazer agradecimentos, é para honrar uma vida e para te deixar uma mensagem. Quem me acompanha nesses últimos 2 anos sabe que raramente eu falo de vida pessoal, né? Claro que eu comento algumas dificuldades, algumas coisas por que eu passei, e nos últimos 2 anos eu tomei uma decisão muito importante. Eu vim morar com a minha mãe para cuidar dela. Uma coisa que eu aprendi muito com os meus pais, principalmente com a minha mãe, é cuidar. E eu sempre fui aquela pessoa de cuidar muito de todo mundo que está perto de mim, né? Cuidei do meu pai, cuido do meu filho e me dediquei esses últimos 2 anos a cuidar da minha mãe. Minha mãe teve uma série de problemas de saúde e nos 2 últimos anos a saúde dela ficou muito debilitada e eu me dediquei. Tanto que em algumas fases deixei até de gravar alguns vídeos aqui para me dedicar a cuidar dela, cuidar de alguém que é responsável por quem eu sou. Eu digo que eu sou a mulher que eu sou, pela grande mulher que foi minha mãe. Quem conheceu Dona Neuza sabe que aquela baixinha de 1,5 m era brava, mas era de um amor incondicional. Nos últimos 6 meses a saúde dela piorou bastante e no sábado ela foi internada com o agravamento de todo o quadro dela e no domingo ela descansou. É difícil, né, falar isso, é difícil nos separarmos, é difícil, a dor é grande, mas em primeiro lugar eu quero honrar muito a vida da minha mãe. Todo o processo, quem acompanhou os mais próximos foram ao velório, viram que a vida da minha mãe foi muito honrada. Eu sei que Deus permitiu que ela descansasse. Ela já estava sofrendo muito, principalmente nos últimos 6 meses, e o que para nós era uma dor absurda de ver ela assim, hoje nos traz paz, porque eu sei que ela está nos braços do Pai. A história de vida da minha mãe é uma história muito bonita. Ela é uma mulher muito guerreira. Primeira lição que eu quero deixar com vocês é algo que eu ouvi no velório e que me chamou muita atenção. Eu me acho uma pessoa muito intensa em tudo que eu faço, eu me dedico, e hoje eu tive a comprovação de que eu aprendi isso com ela. O pastor Neto, ali no culto, no velório, falou que uma das coisas que chamava atenção é que minha mãe era intensa em tudo que ela fazia. E realmente minha mãe era. Quando ela era mãe integral, esposa integral, dona de casa. Nesses momentos, né, de dor, as pessoas chegam próximas e comentam fatos da vida da minha mãe, o quanto ela foi importante em alguns momentos. E em tudo que ela fazia, ela queria ser o melhor. Outra lição que eu aprendi muito com a minha mãe: se é para fazer, faz o melhor. Faz da melhor maneira possível. Quando ela ia cozinhar, ela era a melhor. Os melhores pratos que eu já comi foram minha mãe que fez. Minha mãe pintava quadros. Minha mãe fazia crochê, né? Essa bonequinha aqui em cima que vocês estão vendo, a roupinha dela, a roupinha da boneca foi feita pela minha mãe. E eu aprendi muito trabalhos manuais com minha mãe, né? Também faço pintura, também faço ponto cruz. Tudo que minha mãe fazia, ela fazia com muita intensidade, ela fazia melhor. Minha mãe é uma mulher cristã que me ensinou muito a ser temente a Deus, a acreditar num Deus maravilhoso. E na igreja ela teve um ministério, a vida inteira dela, o ministério foi na primeira igreja batista de São Caetano do Sul. Os momentos mais divertidos era quando a gente ia fazer faxina na igreja, né? Pós a EBF, antes da EBF, a EBF é a Escola Bíblica de Férias, é um período, uma semana onde a gente ficava ali com as crianças contando histórias e fazendo trabalhos e cantando. Minha mãe teve vários ministérios na igreja. Minha mãe cantou no coral, daí que vem a música. Minha mãe tocava violão.
Minha mãe participou do Ministério de Servas. Minha mãe sempre me ensinou a ser uma ferramenta. Ela falou, onde você estiver, você é apenas um instrumento. E minha mãe foi um instrumento. Mas o grande ministério da vida da dona Neuza era o departamento infantil. Minha mãe contava histórias como ninguém. Hoje, eu conheço muito e vejo que minha vida cristã é baseada na vida da minha mãe, nas histórias que eu conheci com ela. E eu tive o grande privilégio de ter a tia Neuzinha, como ela era carinhosamente conhecida, em dose dupla. Porque eu fui aluna dela muitas vezes na igreja e em casa. Eu ajudava ela a pintar, a preparar as histórias bíblicas. Então eu ouvia a história bíblica em casa e ouvia de novo na igreja. Na Igreja Batista a gente tem a EBD, Escola Bíblica Dominical, onde todos os domingos a gente ouvia as histórias bíblicas. E eu aprendi muito, 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 muito. Esse vídeo é diferente por muitos detalhes. Um deles é a roupa, né? Vocês estão vendo eu sempre gravar aqui conteúdo com camisa, né? Sempre a minha cara, o meu estilo. E hoje eu tô com uma camiseta diferente. Essa camiseta eu usei no velório da minha mãe e ela diz muito. No dia que ela faleceu, no domingo, eu tava aqui me preparando e pensando, né, que roupa colocar, depois de organizar tudo. E eu vi essa camiseta. E essa camiseta tem o resumo da mensagem de vida da minha mãe. São as 4 leis espirituais. Minha mãe se formou missionária. Estudo para minha mãe era algo muito importante. Eu sempre via minha mãe, o gosto pela leitura eu aprendi com ela. Ela não fez uma graduação, mas a grande alegria da vida dela foi que eu e meu irmão seguimos, né? Eu tenho toda uma carreira acadêmica, 2 graduações, pós-graduações, mestrado. O meu irmão também tem toda uma história acadêmica. Meu irmão é doutor em química e nós podemos realizar esse sonho da minha mãe. E minha mãe também teve a formação dela, embora não teve uma graduação, ela se formou na APEC como uma evangelista de crianças. E foi com grande alegria que ela foi ordenada pela igreja como missionária de crianças. E de todas as histórias que ela contava, a principal eram as 4 leis espirituais. E como minha mãe gostava de contar as 4 leis espirituais. E eu quero encerrar esse vídeo contando para você a história que eu aprendi a vida inteira com a minha mãe. E ela é baseada no versículo bíblico de João 3,16. Deus, Ele amou o mundo de uma tal maneira, Deus amou tanto o mundo, Deus amou tanto a sua vida e a minha, que Ele dividiu o bem mais precioso que Ele tinha. Deus deu seu Filho unigênito, Ele deu seu único Filho para morrer numa cruz. Por que Jesus morreu numa cruz? Para salvar a minha vida e a sua. Para redimir o meu pecado e o seu. Agora, a decisão é sua. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer numa cruz, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Hoje eu sei que minha mãe está nos braços do Pai, descansando e feliz, porque um dia ela aceitou a Jesus como Salvador da vida dela. Tua vida está difícil? Tome essa decisão agora. Que a história da vida da minha mãe possa comover e transformar a sua vida. Obrigado por todo o carinho que eu recebi nesses últimos dias. Obrigado por cada beijo, por cada mensagem, por cada curtida nas mensagens. Obrigado por todos os amigos, familiares que estavam perto. Obrigado ao meu filho Leonardo, ao meu noivo Alexandre, meu irmão Josué, minha cunhada Andréia, meu sobrinho Samuel e Davi. Obrigado a todos aqueles que demonstraram o quanto amaram minha mãe e a mim. Um beijo.